Nessa primeira aula, eu vou fazer uma introdução aos recursos energéticos distribuídos. Vou apresentar o conceito e falar um pouco sobre cada um dos recursos. Bom, atualmente a gente verifica o surgimento de um conjunto de tecnologias que é capaz de transformar significativamente o paradigma operativo e tecnológico do setor elétrico. Quais são esses recursos, né? Porque é um termo genérico que a gente usa para definir 4 conjuntos de tecnologias e recursos centrais. Primeiro, geração distribuída. Segundo, medidas de resposta da demanda. Terceiro, sistemas de estocagem. Quarto, veículos elétricos. Bom, esses recursos permitem que os consumidores se tornem prosumidores. O que é esse termo? É um termo que a gente usa para se referir a consumidores que também são produtores de energia. Então é a junção, né? Produtores e consumidores. Então a gente trata como prosumidores. E eu falei anteriormente que os recursos energéticos distribuídos eles têm o potencial de transformar o paradigma do setor elétrico. Bom, qual era o paradigma antigo e qual é esse paradigma que está em construção? O paradigma antigo está na parte superior da figura. Paradigma antigo não, né? O que a gente tem atualmente, de certa forma. E como é que era isso? A geração, né, de eletricidade se dava em grandes centrais de geração, sejam elas hidrelétricas ou térmicas, mas grandes centrais. A eletricidade gerada passava pela rede de transmissão, então pela rede de distribuição e chegava ao consumidor final. O que muda, né? Com a difusão dos recursos energéticos distribuídos, a gente passa a ter a descentralização da geração. Então, o que antes acontecia de forma centralizada em grandes unidades de produção, passa a ocorrer de forma descentralizada. Então, agora a gente tem usinas eólicas, pequenos painéis fotovoltaicos instalados em residências, e a geração passa a se dar do lado do consumidor. Então, o que antes era centralizado passa a ser descentralizado e isso aumenta a autonomia dos consumidores, né? A participação dos consumidores nesse processo de geração, participação no setor elétrico, de modo geral, e a gente passa a ter fluxos bidirecionais de eletricidade. Por quê? Antes, a geração elétrica, a energia elétrica era transmitida em um sentido só. Ela passava pela transmissão, distribuição e chegava ao consumidor final. Agora não. A gente tem a eletricidade sendo gerada do lado do consumidor também. Então, a rede de distribuição passa a receber um fluxo no sentido inverso do que acontecia antes. Então, a gente passa a ter 2 fluxos de eletricidade. Um da geração centralizada para o consumidor final e outro do consumidor para a rede. Agora eu vou apresentar cada um dos recursos, vou explicar o que é cada um deles e vou começar pela geração distribuída. Por quê? Primeiro, geração distribuída é, dentre os recursos energéticos distribuídos, o que tem maior nível de difusão atualmente. Por quê? Centralmente, a gente tem uma redução significativa dos custos de geração distribuída ultimamente e muitas políticas de incentivo. A redução de custos associada às políticas de incentivo promoveram um nível significativo relevante de difusão, de inserção da geração distribuída. E o que é essa coisa que a gente chama de geração distribuída, né? A gente tem aqui um painel fotovoltaico instalado no teto de uma casa. Bom, a gente sabe que isso é geração distribuída, mas o que é exatamente? Eu trouxe aqui uma definição, existem várias disponíveis, mas eu trouxe uma do Rocky Mountain Institute, que é um instituto muito reconhecido, e ele diz que a geração distribuída é qualquer equipamento de geração conectado ao nível da distribuição, instalado do lado do consumidor do medidor e interconectado à rede. Então, basicamente, é a geração do lado do consumidor conectada à rede de distribuição. E o que a GD traz de tão novo? A GD ela viabiliza o empoderamento do consumidor. Então, você passa a estar gerando eletricidade na sua casa e participando de forma mais ativa desse processo de geração de eletricidade do setor elétrico. E existem 2 tipos de geração distribuída, a microgeração distribuída e a mini geração distribuída, que se diferenciam basicamente pelo porte, né, pelo tamanho do sistema instalado. Eu vou apresentar aqui a distinção de acordo com a regulação que a gente tem no Brasil atualmente. Essa diferença, essa distinção entre micro e mini, os limites, né, da capacidade instalada podem variar de acordo com o país, de acordo com a regulação. Então eu vou trazer o conceito que a gente tem aqui no caso do Brasil. A microgeração distribuída ela consiste em sistemas de capacidade de até 75 kW, enquanto a mini geração distribuída diz respeito a sistemas com capacidade entre 75 kW e 5 MW. Faz muita diferença? Faz sim. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Na microgeração distribuída, um sistema residencial, né, um painel instalado em uma casa com 5 kW pico,
e um sistema comercial, que já é um sistema bem maior, com 72,6 kW-pico, que já está próximo do limite da microgeração. Enquanto a mini geração distribuída, a gente pensa em mini, pensa em uma coisa pequena, né? Um sistema pequeno. Mas na verdade não, porque, por exemplo, o Mineirão aqui tem um sistema fotovoltaico instalado de 1,4 megawatt-pico. Então já é um sistema bem maior. Então não é tão pequeno assim, né? Porque quando a gente fala em micro, mini, parece uma coisa muito pequenininha, mas a mini não. Ela já compreende sistemas bem maiores. E o Mineirão tem 1,4 megawatts. A mini, no caso do Brasil, compreende sistemas de até 5 megawatts. Então são sistemas bem robustos, né? Com tamanho bem expressivo. Eu falei anteriormente que a difusão da geração distribuída vem acontecendo em função de dois fatores centrais, redução de custo e políticas de incentivo. Então eu trouxe aqui um gráfico que mostra a evolução dos custos dos sistemas fotovoltaicos residenciais entre 2010 e 2016. Então, como o custo em vários países, né, que a gente traz aqui várias linhas, cada uma representando um país, como o custo evoluiu nesses países ao longo desses 6 anos? Eu queria destacar primeiro o caso da França, que é essa linha cinza aqui com uma inclinação mais acentuada. A redução dos custos lá foi de 81% nesses 6 anos. No caso da Austrália também foi muito relevante, 74%. Então, de fato, os custos vêm caindo bastante e a gente vê isso em vários países. E agora falando um pouco sobre medidas de resposta da demanda. O que é isso, né? O que são essas medidas? São medidas baseadas na reação voluntária dos consumidores a sinais de preço. Então, basicamente, você, consumidor, recebe um sinal de preço e você responde a ele aumentando ou reduzindo o seu consumo. E atualmente a gente percebe uma crescente promoção das medidas de resposta à demanda através de tarifas dinâmicas, que são o quê? Tarifas que variam de acordo com o dia, com o período do ano, com a hora, enfim, depende do desenho, né? Mas qual o objetivo desse tipo de tarifa dinâmica? Para que eu quero dar uma sinalização de preço para os consumidores? Bom, com a flexibilização, né, com a descentralização da geração e tudo, a gente tem vários desafios que eu vou tratar um pouco mais à frente, mas centralmente a gente precisa de maior flexibilidade no sistema. Então, através da resposta à demanda dessas medidas, a gente se propõe, né, a aumentar a flexibilidade. A gente tenta que, emitindo um sinal de preço, o consumidor responda de modo a colaborar para o equilíbrio do sistema. Então, se eu emito um sinal de preço, eu aumento o preço, eu quero que o consumidor reduza o consumo, porque o sistema está sobrecarregado de alguma forma. Então, isso me permite operar o sistema com maior flexibilidade. Então, é uma tentativa de inserir a flexibilidade do lado do consumidor. E um dos objetivos, né, da resposta à demanda, das medidas de resposta à demanda, é o deslocamento da carga do consumidor. Então, é você promover, né, uma redistribuição da carga de acordo com o que facilitaria a operação do sistema. Tem uma coisa que a gente deve considerar. A efetividade dessas medidas ela vai depender da elasticidade e preço da demanda. O que é isso? É a capacidade da demanda, a capacidade do consumidor de responder a preço. Porque eu posso emitir um sinal de preço e nada acontecer com a demanda, o consumidor pode simplesmente não responder. E aí a gente diz que essa medida de resposta à demanda ela não está sendo eficaz, não está sendo efetiva, porque nada está acontecendo, então ela não está promovendo nenhuma variação da carga. Enquanto, se eu tenho uma elasticidade de preço da demanda maior, eu vou emitir um sinal de preço e o consumidor vai responder, né? Deslocando a carga, reduzindo o consumo, enfim. Então, a efetividade desse tipo de medida está muito relacionada a isso, a capacidade dos consumidores de responder a preço. Então, em sistemas onde a resposta à demanda é confiável e rápida, ou seja, você pode confiar que a demanda vai responder à tua sinalização e de forma rápida o suficiente para atender a sua necessidade, a redução do consumo e resposta ao aumento de preço pode contribuir para 2 fatores centrais. Regularizar a curva de carga. Então, às vezes, você tem um pico de carga muito alto em determinado momento do dia e aí, emitindo uma sinalização de preço que gere o deslocamento da carga para outro momento, você consegue reduzir esse pico de carga. E minimizar a necessidade de investimentos em geração e transmissão. Porque, bom, se a gente tem um pico de carga menor, a gente pode precisar de menos investimentos em aumento, em expansão da rede de transmissão, assim como a geração. Porque se você tem, né, uma sinalização de preço que permita que o teu sistema reduza, que o consumidor reduza o consumo dele, você pode não precisar aumentar a tua geração. Então, isso te permite também reduzir investimentos em centrais de geração. E aí você controla pelo ponto do consumidor, né, reduzindo a demanda e não pelo lado da geração.
E os elementos de redes inteligentes são muito importantes para a implementação das medidas de resposta à demanda. Por quê? Porque o consumidor ele precisa ter uma forma de entender, de monitorar a tarifa de eletricidade dele, que vai ser um dos principais mecanismos de transmissão dessas medidas, né, de sinalização. Então, como é que ele vai ter acesso ao preço? Como é que ele vai saber como é que o preço está se comportando ao longo de um dia? Enfim, então, os medidores inteligentes, por exemplo, são essenciais para a implementação desse tipo de medida. Agora eu vou falar sobre os sistemas de estocagem. Eu trouxe aqui uma figura de uma Powerwall da Tesla, que é uma bateria desenvolvida por essa empresa, Tesla, que ela pode ser instalada em residências. Ela tem um design super discreto, você vê aí que ela é super anatômica, bonitinho até e tudo. Então esse é um exemplo de bateria de sistema de estocagem que a gente pode aplicar no nível do consumo residencial, né? A gente pode instalar em casas. E a gente tem uma tendência de que vai ocorrer a difusão dos sistemas de estocagem no médio prazo. O custo das baterias, da estocagem ainda é muito alto, mas a gente espera que com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento desse mercado, ocorra uma redução dos custos e a difusão, né? A difusão do sistema de estocagem, maior aplicação, porque ainda é muito caro, então é inviável de certa forma. Então, uma tendência de queda dos custos nos próximos anos. E a conjugação da micro e da mini geração com os sistemas de estocagem, ele permite, né, a maior independência dos consumidores em relação à rede. Por quê? Se no momento que você está gerando eletricidade no seu painel fotovoltaico e não está consumindo, você pode armazenar na bateria e à noite, por exemplo, quando você chega em casa, a tua bateria vai estar te fornecendo a eletricidade que ela armazenou durante o dia. Então isso permite uma maior independência, você não precisa mais injetar eletricidade na rede, ou pelo menos toda a eletricidade que você não está consumindo, né, na rede. Você passa a usar a sua bateria, de fato, como estocagem, né? Você passa a estocar a eletricidade na sua bateria e ela vai fornecer eletricidade em outros momentos do dia. Então, isso permite uma maior autonomia do consumidor em relação à rede. E aqui nesse slide, a gente tem algumas reportagens, né, algumas chamadas de notícias e alguns dados aqui no nosso gráfico que mostram, que ilustram o quanto o custo dessas baterias dos carros elétricos diminuiu, né, reduziu nos últimos anos. Do lado direito do slide, a gente tem aqui duas notícias que falam sobre uma redução drástica dos custos das baterias. Do lado esquerdo tem um gráfico que mostra pra gente o avanço do custo entre 2008 e 2015 e o quanto é projetado que essa redução ocorra nos próximos anos, até 2022. Então, entre 2018 e 2015, a gente teve uma redução de 73% do custo. O custo da bateria em dólar por quilowatt-hora passou de 1.000 para 268. E a gente projeta, né, existe a projeção, a expectativa de que em 2022 esse custo chegue a $100 por quilowatt-hora. Então, uma redução de 63% em relação ao nível de 2015. E além de permitir a maior autonomia dos consumidores, quais são as outras vantagens da estocagem, né, dessas tecnologias? Primeiro, elas atuam como fonte de geração e de demanda. Por quê? No momento em que você precisa que ela estoque eletricidade, por exemplo, durante o dia, o nosso esqueminha aqui está mostrando que durante o dia o nosso painel fotovoltaico está gerando eletricidade e a bateria está demandando essa eletricidade, então ela está estocando energia. E à noite, quando o painel não está gerando, a bateria está atuando como fonte de geração, então ela está injetando eletricidade na rede e te fornecendo a eletricidade que você precisa para o seu consumo. E uma terceira vantagem da estocagem é que ela pode ser aplicada on-grid e off-grid. Como assim? On-grid, sistemas conectados à rede. Então, você pode estar conectado à rede e instalar uma bateria na sua casa junto com o sistema fotovoltaico, tranquilo. E off-grid, ou seja, você pode ter uma casa num lugar muito afastado, que não chega à rede de distribuição, que não está conectado à rede de distribuição, e você pode instalar a bateria e ter um sistema que funciona de forma autônoma. Então, por exemplo, se você tiver uma casa muito afastada e tiver um painel fotovoltaico instalado, você vai ter eletricidade durante o dia, mas à noite a rede não vai estar te fornecendo essa eletricidade, já que você não está conectado. Mas, se você tiver uma bateria, isso te permite ter um sistema autossuficiente, porque você vai gerar eletricidade, a bateria vai estocar e à noite ou em qualquer outro momento que você precisar consumir, você vai ter eletricidade. Então, é interessante essa aplicação. On-grid funciona perfeitamente e off-grid também é muito interessante, porque até permite uma maior autonomia do consumidor. Por último, eu vou falar sobre os veículos elétricos. Os veículos elétricos eles devem ser vistos como carga móvel. Por quê? O veículo elétrico ele conta com uma bateria, né, com um porte relativamente grande para dar autonomia para o veículo e tem mobilidade. E existe a possibilidade do uso dessas baterias como armazenamento.
fazendo o que a gente chama de vehicle to grid. Por quê? Você pode estocar eletricidade, carregar o seu veículo e à noite, por exemplo, no momento que a eletricidade esteja mais cara, que se torne compensador você vender eletricidade e injetar energia na rede, você injeta, né? Você estocou antes, você vai conectar o seu carro na rede e vai injetar eletricidade. Então, vehicle to grid, no sentido eletricidade fluindo no sentido do veículo para a rede elétrica. E aí, nesse caso, as tarifas horárias, a sinalização horária de preço se torna ainda mais importante por dois fatores. Primeiro, pode não ser interessante para o sistema que no momento em que ele já esteja sobrecarregado, todo mundo resolva carregar o seu veículo elétrico, por exemplo, à noite, que é um momento de pico de carga normalmente, né? Aí todos os consumidores vão carregar o veículo, sobrecarregando ainda mais o sistema. Então pode ser interessante que com uma sinalização tarifária, horária, por exemplo, você colocando uma tarifa um pouco menor no momento do dia em que não está em um pico de carga, né, que a carga está mais baixa, e aí você diminui a tarifa, pode ser que o consumidor carregue o veículo dele nesses momentos porque é mais barato. Então é muito importante, quando você tem uma difusão elevada, né, um nível significativo de inserção dos veículos elétricos, as tarifas horárias elas se tornam ainda mais importantes para racionalizar essa questão do carregamento e da injeção de eletricidade na rede. Tem um problema, né, tem uma questão que a gente tem que considerar quando a gente fala de veículo elétrico, que é a necessidade de desenvolvimento da infraestrutura de recarga. E aí a gente tem aqui o nosso ovo e a galinha, porque a gente tem um problema aqui nesse ponto que a gente chama disso, problema do ovo e da galinha. Por quê? A gente precisa, para o desenvolvimento do mercado, para a inserção dos veículos elétricos, a gente precisa de postos de recarga. Por quê? Eu vou comprar um veículo elétrico se eu não tenho a segurança, né, a garantia de que eu vou ter onde abastecer, ou, por exemplo, de que eu vou precisar viajar com o meu veículo e vou ter onde parar para abastecer, para fazer uma carga rápida desse veículo. Bom, existe uma questão de insegurança dos consumidores, né, em relação a isso. Então, se não tiver infraestrutura de recarga, o mercado de veículo elétrico não se desenvolve. Por outro lado, por que a infraestrutura de recarga vai ser instalada? Existe um problema aí. Se o mercado não está muito desenvolvido, pode ser, provavelmente, né, a infraestrutura de recarga, a instalação desse tipo de infraestrutura, que é cara, não vai ter o retorno, né, para quem instalou, para o empreendedor que fez o investimento. Então, você precisa da infra para desenvolver o mercado de veículo elétrico, mas você precisa que o mercado já esteja desenvolvido para que seja compensador investir na infraestrutura de recarga. Então, gera essa circularidade aqui representada pelo nosso ovo e a nossa galinha aqui, bem bonitinha. E nesse gráfico eu apresento um panorama de difusão dos veículos elétricos no mundo. Atualmente, a gente tem cerca de 3 milhões de veículos elétricos no mundo todo. O que possibilitou o avanço desse mercado, né? Dois fatores centrais: o surgimento de novos modelos com maior autonomia, então você carrega e você pode andar mais tempo, a sua carga te dá uma autonomia maior, e isso é muito importante quando você toma a decisão, né, de comprar um veículo elétrico. E segundo, a redução do custo da bateria, que é um dos principais componentes de custo do veículo elétrico. Como as baterias tiveram um custo reduzido, isso tem permitido também uma queda dos custos desse tipo de carro. Então, são esses dois fatores que explicam centralmente a difusão nesses últimos anos.